Oi, gente, tudo bem? Bem-vindo aqui ao canal A Calasa Podcast. Eu sou a Jennifer Formiga e hoje estou trazendo aqui, depois de muito tempo, né, uma amiga querida lá do grupo, que é a Lívia. Bem-vinda, Lívia. Estou muito feliz que você está aqui no canal para falar um pouco aí dessa doença. E eu quero que você se apresente para a galera, fale um pouquinho de você e eu já começo com aquela pergunta assim principal, que quando foi o seu primeiro sintoma, aquele primeiro dia que você sentiu um desconforto e aí você, meu Deus, o que é isso? Vamos lá, Lívia, Boa bem-vinda. noite, obrigado pelo convite. Demorou, né? Muito, acho que por eu ser a pessoa mais antiga do grupo, eu deveria ter encabeçado essa ideia desde o começo, mas sempre aplaudi e louvei, porque é uma iniciativa muito bonita. Então, eu sou paciente bariátrica, né? Eu fiz uma bariátrica em 2008. E desde que eu fiz a bariátrica, eu tinha alguns sintomas que eu não tinha antes. Tipo, eu comia arroz, eu tinha uma gosma, aquela gosma que a gente chama de área, né? Aquela gosma horrorosa. Mas eu sempre achava que era alguma coisa da bariátrica, eu nunca me preocupei especificamente. Isso eu fiz em 2008. Em 2014, eu tive meu primeiro entalo sério. Eu vinha de um processo, mas eu não prestei atenção. Sabe aquela coisa de você achar que isso aqui deve ser porque eu comi demais, isso aqui deve ser por causa da bariátrica. Então, eu sempre deixava, postergava, né? Quando foi em 2014, na ceia de Natal aqui em casa, na hora que eu estava ceando, então, comi um pedaço de carne, entalei. A carne ficou parada. Foi a primeira vez que a minha filha me socorreu, ela tinha 17 anos, mais ou menos. Ela enfiou o dedo na minha goela e tentando de tirar, e eu esbugalhando, lágrimas correndo, enfim, passando mal, lágrimas correndo mesmo, falta de ar, e consegui desentalar daquele jeito, provocando vômito e tal. E foi a primeira vez que eu tive uma reação estranha, né? Porque realmente me chamou a atenção. Passei a ceia já não comendo nada, porque tudo que batia ficava travado aqui na passagem. Ano novo repetiu aquela coisa. Então, eu comecei a observar o que eu estava tendo. Aí comecei a ter. Quando ficou o negócio ficou sério, eu voltei ao médico da bariátrica. Eu achei que era o estômago. Eu nunca me atentei para o esôfago. Eu nunca imaginei. Para mim, o esôfago era uma passagem. Aliás, eu nem sabia o que era esôfago. Minha primeira reação foi o entalo. A comida não descer. Então, eu voltei ao médico, que fez a bariátrica, e começamos a fazer uma investigação. Investigando. Fiz, acho que eu fiz mais exame, que foi em 2014, Natal. Até eu operar em 2015, foi um período muito longo de investigação. E quando eu cheguei para eu chegar a uma conclusão, foi um anjo do Senhor que descobriu, um médico no meio da rua, meu vizinho, né? Acho que todo mundo já do grupo conhece essa história, eu vindo com o exame debaixo do braço, mais um exame, mais uma ressonância, mais menos mamografia, esses exames específicos para a calásia eu não fiz. Eu fiz raio-x, a endoscopia, eu fiz muitos exames, enfim. Aí eu virei para o doutor Tanã, que era meu vizinho da frente, que era oncologista, hoje é aposentado, e virei, doutor, eu estou passando mal, não estou comendo. Eu já tinha perdido, naquela época, quase 15 quilos. Eu já estava magra, porque eu já tinha passado todo o processo da bariátrica, então eu estava com meu peso estabilizado, já tinha passado muitos anos, né? E depois que veio o Italo, eu fui perdendo mais peso, né? Aí o doutor Tanã olhou assim, já ouviu falar de acalase esofágica? Eu, Ele hã? falou na lata, sem nem ver exame, nada. Uma pegou meu coisa do Senhor mesmo, coisa de Deus. E ele olhou para mim e falou assim, você conhece a escalase esofágica? Eu, não, nunca ouvi falar. E nessa história, quando é que você tem consulta com o seu médico? Amanhã, na quarta-feira, isso era uma terça. E o que aconteceu? Eu fui para o médico no Rio, em Botafogo, e lá ele disse, Lívia, mais um exame dizendo que você não tem nada. Nada. O que eu tinha era hérnia de hiato, mas que não dificultaria a minha alimentação. Eu só perdia peso. E ele começou a querer me encaminhar para o setor de psicologia, da equipe de psicólogos, para remédios. Ele disse assim, Lívia, você não quer comer porque você não quer engordar. Assim, doutor, eu já estou magra.
Aliás, eu estou pele e osso. Como é que eu não quero engordar? Eu estou magra, eu não preciso emagrecer mais. Não, mas eu tenho que ter um motivo. Aí foi que eu falei para ele, porque o doutor Tanon já tinha falado para mim. Doutor, você já ouviu falar de acalase esofágica? Ele olhou para minha cara, parece que eu falei a palavra mágica. Ele, hã? Mas você mora em área rural? Não, eu moro em Niterói e tal, mas tem muitas árvores e tal, mas não é rural, é urbana. Aí ele, mas... Aí começou ele fazendo a pesquisa lá, né? Aí ele disse, pode ser, vou te passar os exames. E ele passou a manometria e passou a RDE e tal, todos os exames e o de Chagas, porque o doutor também falou assim, pede para fazer o exame de Chagas. Aí eu olhei para o doutor, a doença de barbeiro? Disse, Eu, tá bom. Quando eu vim para casa e fiz a pesquisa, eu achei todos os meus diagnósticos. Aqui, eu me achei, tudo que eu sentia. No dia seguinte, com a consulta, confirmou tudo, né, que o médico passou os exames. 15 dias depois, eu fiz o exame com a doutora Maria de Fátima, aqui no Caraí. Acho que o tubo não tinha entrado nem 18 centímetros. Ela já falou assim, fechou, é acalásia. Eu, pronto, já tem um diagnóstico. Só vamos confirmar com os outros exames. Aí começa a outra via lá, sabe? Aquela luta, né? Descobrir como é que cuida disso. Aí pesquisa daqui, um falando uma coisa, outro outra. E por acaso eu entrei num grupo do Face, que tinha na época, não era o Brasil, não era o nosso, era outro grupo. E lá eu vi vários relatos, tal. Eu comecei a pesquisar Heller, eu comecei a pesquisar dilatação. Aí eu ficava vendo os vídeos, assim, não quero isso não. Não quero isso, não. Isso aí eu não quero. Não quero isso, não. E, assim, eu implorei a Deus por uma luz, um caminhamento. Aí eu tinha um rapaz que. O que aconteceu? O médico do Rio, depois que foi fechado o diagnóstico, ele me indicou dilatação. Porque aqui no Rio, naquela época, 10 anos, hoje já não tem, há 10 anos atrás não tinha menos ainda. Ele indicou dilatação. E eu fui ver as dilatações e disse: eu não quero isso. Pegar um tubo, ficar em força. Eu sou arquiteta, cara. Eu sei que pegar um tubo e forçar uma passagem, você pode perfurar um cano, né, o tubo. Eu não quero isso. Isso aí não é legal. Isso não é bom. Não quero isso. Tem que ter outra solução. Aí fui pesquisar ela e tal. Nada daquilo me agradou. Aí tinha um rapaz no Face que falou que ia fazer dilatação. No comentário, eu perguntava assim, vai fazer quando? E eu ficava em cima dele para saber como é que ele era, como é que funcionou, tal. De repente o cara sumiu. Na semana que ele ia fazer, ele sumiu do Face. Foi quando a Juliana me achou, uma semana antes do meu exame. Aí a Juliana virou assim, boa noite, aquele jeito dela, né? Aquele jeito anjo do Senhor. Aí ela falou assim, a minha mãe, ela tem acalase, ela operou tem 6 meses. Assim, sério? Sério? Como é que ela está? Minha mãe estava assim. Aí ela mostrou a foto da mãe dela antes e depois. Agora ela já come bem, já se alimenta, já tem. Aí mostrou vídeos da mãe dela se alimentando. E ela operou com um médico em Recife, doutor Conrado. Ah, tá. Quem é ele? Aí lá fui eu pesquisar quem era o doutor Conrado. Aí, conversando com ela, assim, passa o telefone dele. Se ela no telefone dele na época, ela não tinha contato com ele. Eu vou te passar o telefone da Proendo. E foi. Só que a minha luta com a Proendo é porque eles não atendiam o telefone do Rio de Janeiro. A gente ligava, eles achavam que era spam, sei lá o que eles achavam. No final, eu pedi a Juliana um e-mail. Aí, no e-mail, eu peguei todos os meus exames, escaneei, mandei por e-mail, contei minha história pelo e-mail, e disse, alguém tem que me responder. Esse processo levou uns 6 meses, mais ou menos. 6? 6 meses, entre o diagnóstico e conseguir falar com o doutor Conrado. Aí foi quando eu consegui falar por telefone com ele e disse, olha, eu tenho um congresso no Rio, te encontro lá. Se tá, ele me passou todas as informações, eu fui para lá e vi os exames. Ele olhou meus exames e tal. Vou te deixar boa, vice. Vou te deixar boa, vice. Eu, tá bom, vice. Aí lá fui eu me correr atrás de dinheiro, de soluções, porque como eu fiquei doente mais de um ano, eu perdi mais de 30 quilos, né? Eu cheguei a 38 quilos, fiquei muito magra, ao ponto de o meu cachorro me esbarrar e eu caí no chão porque eu estava enfraquecida. Eu não conseguia dirigir, eu não conseguia descer uma escada, eu não conseguia pegar ônibus, eu não conseguia fazer muita coisa. Eu estava muito fraca, muito desnutrida.
Então, eu não estava mais trabalhando. Eu trabalho com obra, né? Eu trabalho com pesado. Então, assim, eu não estava Não conseguindo. tinha disposição, né? Eu não tinha nenhuma. E dinheiro, nada, né? Porque se você não trabalha, você não ganha. Eu sempre fui liberal. Então, foi aquela coisa de juntar dinheiro, pedir aqui, pedir ali, fazer empréstimo, ver cartão, ver todas as possibilidades. Consegui ir para Recife em 2015, em novembro de 2015. Quase um ano depois do primeiro entalo, né? Exatamente. Dia 4 de novembro de 2015, eu estive em Recife. Minha cirurgia estava marcada para o dia 5. Eu vim apresentando um quadro de febre esporádico. Do nada, eu fazia algum movimento. Na realidade, hoje eu sei que eram os movimentos, mas na época eu não sabia. Eu sabia muito, na verdade, assim, eu não sabia nada, né, de acalase. Aí, o que eu fiz? Qualquer coisa que eu tinha em casa, eu tinha uma febre de 42 graus que eu ficava transformada, meu rosto se transformava, era um frio, era muito horrível. Então, eu tinha uns quadros, mas não era sequencial, era um hoje, daqui a 2 meses eu tinha outro. Não era uma coisa que eu ficasse, você broncoaspirou o alimento. Não, não tinha essa ideia, né? Que eu tinha que ficar na minha cama, que eu tinha que ter começado a comer só líquido, né? Porque eu só fui comer líquido, acho que uns 4 meses antes da cirurgia, quando fechou o diagnóstico. Porque até então eu estava forçando a alimentação. Estava empurrando, né? Aquilo que eu sempre falo no grupo, não coma, parece um mantra, né? Não coma sólido. Então, durante 4 meses antes da minha cirurgia, eu fiz a dieta líquida. A primeira vez eu fiz 9 dias de dieta líquida, só líquido, só água de legumes, gelatina, água de coco, porque eu sentia que eu comia e voltava a entalar. Eu não conseguia comer, eu ficava 2, 3 dias sem comer. Eu passava muito mal. Eu estava no grau 4, né? Eu já estava no último estágio da calásia. Então, assim, eu fui esvaziando o meu esôfago e depois que eu esvaziei, eu senti que eu esvaziei, eu fui lendo, fui vendo, fui me inteirando mais das informações e fui fazendo testes comigo mesmo. 3 dias não deu, vou fazer 4 dias. 4 dias, eu cheguei a fazer 9 dias de dieta líquida. Depois desses 9 dias, eu introduzi a dieta líquida pastosa, aquela mais líquida, assim, mas é Mais densa, né? pastosa. E fiquei nela até operar. Operei, fiquei bem, mas o doutor Conrado, ele falou assim, no dia da cirurgia, que é assim, ó, Lívia, você está com febre. Oi? Se você não tiver, ficar com febre, se você, minha, você está com febre, eu só posso te operar sem febre. Você tem que ficar pelo menos 3 dias sem quadro febril. Eu entrei em desespero, sem grana, já apostei tudo que eu tinha para ir para operar. Chega lá, voltar sem operar, minha cabeça pirou. Aí, o que eu fiz? Eu disse, tá bom, senhor, vou fazer o quê, né, doutor? Aí, Porque era uma possível pneumonia? sim, porque porque como eu não sabia, eu dormia com o travesseiro. Eu até eu levantei meu travesseiro, mas eu já tinha feito isso já muito tarde. Eu levei muito tempo para fechar o diagnóstico, né? Hum. Eu estava já broncoaspirando os alimentos. Eu só não fiquei pior antes, porque eu tenho uma resistência familiar, um histórico de me fortalecer, me superar, né? Vamos dizer assim. Mas quando a cirurgia me enfraqueceu, lógico, né? Eu broncoaspirei, voltei para o Rio depois da cirurgia. Minto, vamos voltar para a cirurgia. Aí fiquei 3 dias internada. Aí no, Passou a febre? aí a febre, no terceiro dia, ele disse, ó, 3 dias sem febre, vamos te operar. Nisso ele bateu o raio-x, ele me acompanhou, eu fiquei internada. Até tem uma parte engraçada, porque minha grana estava curta para o hotel, e o que eu fiz? Eu liguei para a menina da gerência do hotel que foi levou lá do novo hotel, falou assim: olha, eu estou internada, eu não tenho como ficar até o final aí, eu tenho que ficar no hospital, porque eu fui com a minha filha. Aí a Bárbara ficou comigo no quarto, né? No Aí hospital, né? no hospital, pegamos toda a as nossas malas, trouxemos para o hospital e ficamos hospedadas no hospital. E para poder ser, eu falei com ela, estou liberando o quarto e depois, se eu precisar, depois eu te retorno. Por enquanto, eu vou ficar aqui. Porque meu medo era passar muito tempo, porque, assim, como é que eu vou pagar isso? Uhum. Era tudo muito calculado, né? Eu fui com R$ 150 no bolso.
Eu fui para Recife com R$ 150 e cartão de crédito. Vamos fazer no crédito. Depois da cirurgia, a gente come e trabalha para pagar esse cartão, né? É o que eu penso. Depois eu penso. Agora eu tenho que resolver esse problema. Depois eu vejo como é que eu vou resolver isso. Ficamos no hotel, tal. Operei no dia 9. Fiquei no hospital até o dia 11, dia 12 eu tive alta. Dia 11 eu tive alta. Dia 12 eu já estava voltando para o Rio. Eu não pude ficar, tal, porque não tinha custo para isso. Quando eu chego no Rio, no terceiro dia em casa, comecei a apresentar febre, falta de ar. Foi quando o doutor Tanã, de novo, veio aqui em casa, que é meu vizinho de frente, ele veio, me esculou, disse assim, você tem que internar agora, você está com pneumotórax, acho que é esse o termo que ele usou na época. É, pneumotórax. E você precisa se internar, porque senão você vai morrer. E eu fui internada na emergência, fiquei 22 dias internada depois, né? Nossa. Tirei 2,5 litros de líquido escuro do meu pulmão, que cura A costela, né? a vértebra aqui embaixo da costela, bota um tubo e fica drenando todo o líquido do pulmão. A história é mais ou menos essa, resumidamente, né? Eu conto essa história há 10 anos. E nisso, a minha filha, com cuidado de mim, ela tirou o meu celular no hospital. Eu fiquei internada, né, no CTI. Minha filha tira o celular da minha mão e fala assim, você não pode ficar com o celular aqui, começa por aí, aqui é hospital. E eu não quero você ser nervosa com nada. Tirou o celular de mim. Nisso, a Juliana já sabia que eu tinha operado. O que ela ficou fazendo? Ela ligava, desesperada, que não sabia como é que eu estava. E ela nem me conhecia. Ela é linda, ela nem me conhecia. E ela ligava, deixava mensagem, só que a gente não falava pelo WhatsApp, a gente falava pelo Messenger, do Face, né? Até um pouco dia eu estava querendo recuperar essas mensagens, não consegui. E Juliana ficava ligando, falando, até que ela conseguiu falar com a minha filha. Você queria saber como é que está a Lívia, eu sou aqui de João Pessoa, se identificou, tal. E nessa história, quando eu voltei, a gente começou a conversar sobre o doutor Conrado, como é que foi, como é que eu fiquei. A gente criou um elo. Foi muito engraçado, porque foi ela que me deu a luz, né? Ela que me deu a direção. E eu fiquei assim, encantada com uma mulher que nunca me viu, não sabia nem quem eu era, e querendo me ajudar, querendo me dar apoio, querendo direcionar as coisas, ver o que eu podia fazer por mim e tal. E passou-se os anos, só que nesta época, nós tínhamos um grupo no Face, e que a menina não gostava que falasse do Poem, não gostava que falasse da Juliana, enfim. O que aconteceu? A Natasha, que era uma menina que ia operar também, criou um grupo no WhatsApp. Então, era eu, Natasha, Priscila, Alessandro, Juliana. O grupo começou pequeno. A Natasha logo em seguida. Alessandro foi o primeiro a operar depois de mim. Ele ligava para mim para saber como é que eu estava, porque ele queria saber se eu estava bem, se ele podia confiar na cirurgia. Depois a Natasha, depois a Priscila. Depois foram todas as pessoas, elas ficavam ligando para ele. Como é que você está? Como é que você está comendo? Você está bem? E as pessoas queriam saber de mim. E aí, depois que você saiu da UTI ali, se curou do pneumotórax, a alimentação estava ok. Não, a função da alimentação cumpriu. Eu não tinha espasmos. Eu saí do hospital, não tive espasmos. Eu voltei a ter espasmos, deve ter uns 7 ou 8 anos, mais ou menos. Mas eu observei que meus espasmos eram emocionais. Desencadeava alguma coisa de nervoso, trabalho, acúmulo, tipo, ou café demais. Café, para mim, eu amo café. Então, tudo que mexia com o meu emocional ou acelerava o metabolismo, né, fazia eu ter espasmos. Mas eu saí do hospital comendo tudo, tudo, tudo. Aliás, eu já fiz o meu teste lá, tá? Eu comi pão, comi banana, tudo que eu não conseguia comer. Pão, banana, mamão. Tava com saudade, né, de comer essas coisas. Na realidade, a minha primeira coisa que eu comi foi o tráfico que a minha filha fez. Foi um doce de leite. Ela pediu lá da cozinha do Albert Steig, né? Ela roubou, não, ela pediu um copinho de coisa e trouxe escondido para mim, porque eu não podia comer, né? Entre aspas. E eu provei aquele doce de leite. Depois ela veio o almoço para ela, veio uma sobremesa, ela me dava um pouquinho para eu provar, eu comia, show, comia mesmo. Aí você nunca para tomar um café, 1 ano sem tomar café, né? Porque o Tatanã proibiu tomar café naquela época.
Aí eu fiz o quê? A Bárbara me deu um pouquinho de café, eu tomei café, assim, matei minha vontade. Quando eu tive alta no hotel, eu comi mamão, comi pão, comi queijo, comi presunto, comi tudo que tinha direito, tudo. Comi frango. Eu só não comi peixe, eu não comi carne de porco, porque eu sou das antigas, né? Então fiquei com medo de ter uma reação alérgica. Mas frango, carne, fruta, comi tudo, tudo. E nunca mais entalhei. Lógico, quando eu estou agora no processo de irritada, alguma coisa, se eu estiver comendo, eu tenho que parar, porque eu sei que eu vou dar uma travada. Mas é uma questão muito emocional, é muito uma questão de respirar, vamos devagar e vamos comer. Ou para, se você estiver muito estressada. Eu comer, como eu. Ah, tenho que sair daqui a 10 minutos. Não, para, não coma. Entendeu? Mais ou menos essa história minha. Deixa eu Então, te perguntar uma coisa que eu não peguei direito. Você chegou a fazer o exame de Chagas, mas tinha alguma coisa ou não? na realidade, eu fiz aquele exame basicão, né? Que todo mundo fala que esse não apresenta nada. Eu tinha que fazer aquele outro, que eu nunca fiz. Também não, na realidade, o exame diz que eu não tenho Chagas. A Juliana fala que a minha acalásia é referente à bariátrica. Pois é, isso que eu ia perguntar. Só que antes da bariátrica, em infância, com 1 aninho, 2 anos, eu tive uma dificuldade alimentar. Tanto que minha mãe tirou na época 4, 5 anos e eu vivia só na base da sopinha, porque eu tinha pneumonia uma atrás da outra. Eu tinha uma pneumonia atrás da outra, porque eu não me alimentava direito. Eu tinha uma dificuldade em comer. E com devagar foram, não sei como é que foi feito, sei que eu comecei a me alimentar. Mas como eu tinha que tomar muito líquido, eu vim ficar obesa, entendeu? Eu fiquei obesa porque eu empurrava a comida com a água. Enfim, eu acho que a minha calase ela pode ter sido infância, mas desencadeou com a bariátrica. Ela foi acordada, vamos dizer assim. Coisa que Eu eu tenho para sempre comi, minha mãe sempre foi muito comida, muito aqui em casa, apesar de não ser mineira, a comida aqui em casa é sempre um aspecto mineiro. Então, minha mãe fazia muito couve refogada, muita coisa refogada. Então, a couve ficava agarrada aqui, ela não passava. Aí eu sempre, mãe fala assim: tem que comer, você, mãe, está agarrado, está agarrado. E ficava preso, aquele troço não saía. Então, eu acredito que a minha calásia é desde a infância. Ela pode ter sido despertada. Ela ficou adormecida e alguma coisa depois da bariátrica, ou com a bariátrica, veio a despertar ela de novo. Porque não tem explicação. Eu tive esse problema em infância, nasci bem, mas com 1 aninho, quando foi introduzida a alimentação, tive muita dificuldade, até os 4, 5 aninhos. Depois normalizou, virei obesa. Aí, quando foi aos 40 e poucos anos, eu fiz a bariátrica. Fiquei bem, fiquei magra durante muitos anos, muito show, legal, mas com essa dificuldade de alimentar. Quando eu comia arroz, formava uma gosma branca, uma baba. Então, eu evitava de comer arroz, eu com dificuldade de comer carne, porque eu sempre grudava, vamos dizer assim, agarrava, eu tinha que mastigar bem a comida. Mas, como eu estava magra, na minha cabeça eu estava bem. É aquela história, né? A função da bariátrica se cumpriu. Eu estava bem, estava magra, estava saúde, estava show, não estava precisando de nada. Então, eu estava legal, estava muito bem. Só quando foi em 2014 que eu entalhei e não consegui comer mais nada, que foi que me despertou. Porque eu já não estava conseguindo comer. Não sei o que aconteceu. Eu não sei se eu não estava prestando atenção ou se simplesmente despertou. Na noite de Natal, eu com um pratinho de ceia, parou, não consegui mais comer. Eu tive que realmente parar, ir para o banheiro, parar, vomitar, né? Aí vem aquele histórico, né? Que a gente, na época, antes de operar, deixa de sair, deixa de ir para a festa, vai para onde vai, para o shopping, vai procurar um banheiro, dormir de travesseiro alto, levantar a cama, tudo isso a gente vai fazer, porque é um histórico nosso, normal, né? Todos nós passamos por isso, né? Eu tenho uma gatinha e ela está raspando a porta porque eu fechei a porta. Não, eu não estou nem ouvindo. Ela querendo entrar aqui. Ai, ai. Então, assim, essa história de ir para a porta de mesa perto de banheiro, pedir um lanche, mas dividir em três, eu só comi um pedacinho, mesmo assim passar mal com esse pedacinho.
fazer preferência de comidas molengas, líquidas, e devagar você vai se reeducando, né? Porque a necessidade leva você a isso. É. Você vê o seguinte, poxa, eu já estou fraca. Eu cheguei a 38 quilos, peso de uma criança de 12 anos, uma mulher de 40, quase No 50. dia que eu operei, eu tava com 39 quilos também. Então, assim, mas eu estava muito magra, eu estava muito abatida, o aspecto era doente, as minhas costas chegavam a ficar encurvadas, porque eu não aguentava ficar com o ombro esticado, né? O nosso histórico de doença, eu acho que é por isso que eu pulei essa fase de um ano. Eu prefiro não lembrar que eu passei por tudo isso. Eu quero Não é fácil. que eu superei isso. É difícil. É É, realmente. difícil. O que me machucou um pouco na época foi no começo mesmo. Depois do Natal, Ano Novo, as pessoas falam assim, ué, por que você não está comendo? Eu não estou conseguindo. E as pessoas olharem para você e falam assim, você está fazendo chantagem emocional, por quê? O que você está querendo? Então, as pessoas, o olhar, a pessoa não falava, mas o olhar era um olhar condenador, um olhar recriminador. E eu me sentia assim, gente, eu não quero piedade, eu estou passando mal na minha cabeça. E as pessoas em volta não entendiam que eu não comia. Isso realmente me magoava. Eu quero comer. Eu não estou doente psicológico, eu não estou inventando doença, eu não quero ter pena, eu não quero piedade, eu quero comer. Eu não tenho problemas em comer. Eu fiz uma bariátrica e como a quantidade que eu preciso. Eu não tenho aquela gana, tanto que eu estava magra, eu estava bem. Gente, eu estava tão bem que eu pensei, como é que eu cheguei a esse ponto? Do nada, eu chegar a 38 quilos muito rápido. De você deixar de ir à festa, você deixar de ir à reunião. Na época, eu tinha festa de 10 anos da pessoal da faculdade, e eu, como sempre, fui representante de turma. Eu não fui. Eu fui representante de turma por 5 anos. Então, quando eles reuniram para fazer nosso churrasco, eu não fui. Porque se eu vou fazer o que lá? Vai fazer o quê? Não consegue beber, não consegue comer, vai todo mundo perguntar porque tá magra, né? Vai perguntar por que estou magra, vai perguntar por que eu não estou comendo, aí vou ter que explicar uma coisa que eu não sei explicar. Como é que eu vou explicar uma coisa que eu não sei? Como é que eu vou falar para os meus colegas, para os meus amigos, olha só, eu não consigo comer. Eu quero comer essa carne, mas eu não consigo, eu quero comer esse pão, não consigo. É desesperador. Eu lembro um dia, logo no começo, eu queria comer banana. Eu vi alguém comendo uma banana, as lágrimas correram. Eu queria comer aquela banana, eu não conseguia. Você vê as pessoas comerem e você fala assim, eu quero comer, eu não consigo. Aí você começa a se afastar da mesa, você começa a se afastar das pessoas, você consegue se afastar da família, você não vai em reunião, você não vai. Aí você deixa de trabalhar porque você não tem mais saúde física. Não é nem a psicológica, que a psicológica é muito forte, porque a gente fica muito abalado. Mas você não tem força para andar. Você chega a um ponto de desnutrição, você não tem força para fazer nada. E eu sempre fui muito ativa de fazer as coisas, trabalho em obra, chegava em obra de manhã cedinho, ficava o dia inteiro rodando, e de repente eu não consegui descer uma escada da minha casa. Então, se você entra em pânico, como é que eu cheguei aqui? E você não entende como é que você ficou doente, por que ficou doente, porque eu, quando foi, o que eu provoquei, o que eu fiz, será que eu fiz alguma coisa errada? Porque até então, assim, a história da bariátrica foi há pouco tempo, conversando com a Juliana e tendo outros pacientes com bariátricas vindo, e foi o Cacau, foi a Ruth, outros pacientes que vieram pós-bariátrica, e foram, assim, a Juliana, com as pesquisas dela, né? Assim, Lívia, a tua calásia é da bariátrica, mas eu sei do meu histórico anterior. A gente se conhece, né? Eu tinha uma dificuldade alimentar em infância, nem infância, em bebê, né? Eu não sei como, se foi minha avó, se foi minha mãe. Minha mãe fala que minha avó era fazer simpatia, né? Que fez simpatia e eu voltei a me alimentar. Enfim, é uma coisa que só Foi Deus na sabe. bezedeira. Ela era mesmo, né? Então, assim,
É uma coisa que só Deus pode explicar. E realmente eu voltei a me alimentar, porque eu fiquei bem, realmente fiquei bem muitos anos. Dos 5 aos 49 anos, tem um espaço de tempo muito grande. Muito. Nossa, muito. Quando foi em 2017, eu comecei a entalar de novo. Eu pirei na batatinha, porque a Juliana disse assim, Lívia, você não está dando testemunho. Eu disse, Juliana, eu não posso mentir. Eu estou entalando de novo. Eu acho que a doença está voltando. Mulher, você não está entalando por causa disso. Aquela coisa da Juliana, né? E eu falei assim, cara, eu estou entalando. Eu assim, faz endoscopia. Aí eu fiz uma endoscopia na época e descobri que eu estava com fungo, né? Fungo e bactéria. Eles eu assim, toma omeprazol e vamos acompanhando isso aí. Foi feito isso. Tomei omeprazol naquela época, passou, fiquei bem e voltei falando no grupo, dando meus testemunhos e tal, porque realmente acabou a parte de aquela coisa de. Porque começa a ter ardência e começa a entalar. E você acha que a doença voltou. Literalmente, na tua cabeça, o pânico é tanto que você acha que voltou a ficar doente. Você não quer ficar doente, mas você fica achando que está doente. Aí comecei a tomar omeprazol, que eu tomo de 2 em 2 anos, mais ou menos. Tomei agora esse ano. O ano passado não tomei. Ano passado eu não tomei, esse ano tomei. Mas eu E levei um ano para recuperar meu peso. Nesse ano eu não tinha força para trabalhar. Eu demorei muito a me recuperar. Foi uma coisa muito devagar. Então, nesse um ano, eu tinha muito tempo, vamos dizer assim, disponível. Então, eu dava meu testemunho 3 a 4 vezes ao dia. Eu sempre brinco com a Juliana, parece que brota, né? Brota. Gente, depois da Covid, então, né? eu não sei, o grupo assim, tem semanas que entra 10, 15 na mesma semana, que é uma loucura. E sempre foi assim, brotava. E você tinha que repetir, repetir, repetir. E isso vai, com o tempo, desgastando. Aí, o meu desgaste agora é o quê? É as pessoas que não operaram, que você ainda fala, não coma sólido. Elas acham que a gente está brincando, a gente está falando mal, está provocando. Elas não sabem que aquele sólido que ela está empurrando com água pode ter o risco de broncoaspirar, pode ter o risco de ficar entupido demais e o seu esôfago crescer. Porque é isso que acontece. A passagem não tem. O esôfago só vai, é um balão. Ele vai inflando, ele vai inflando, ele vai inflando. Ele vai chegar a um ponto que é um saco de batata, ele vai cair. Ele vira dolico, ele deita. Aí o poém, por mais que você queira fazer um poém bom, não vai ficar tão bom. Por quê? O esôfago já deitou. Até ele voltar para a forma original, vai levar mais tempo, vai levar mais dificuldade. E as pessoas não entendem quando eu chego lá no. Eu fico assim, gente, é o manta. Não coma sólido. Não coma sólido. Fique no pastoso. Faça a dieta ali de 3 a 4 dias. Depois introduz o pastoso e fica no pastoso até operar. As pessoas parecem que não entendem. Eu estou falando isso para o bem delas. Aí você vê, do nada, uma coisa que me estressava, a pessoa já está no grupo lá um mês, 15 dias, sei lá o tempo, já viu meu testemunho, já falou, já falei tudo. Aí, porque eu entalhei com pão. Eu, hã? Como assim? Como assim? Você está no grupo há quanto tempo? Estou em 15 dias. Você não viu falando para não comer só? Mas é um pedacinho. Não coma sólido. Aí eu fico sem educação, porque eu não tenho paciência, porque você está. É que nem assim, vai chover, põe um guarda-chuva. Não, a pessoa saindo abaixo da chuva. Não atravessa nas pistas, você vai se você fica repetindo. Aí chegou uma época que eu falei assim, Juliana, eu vou tirar umas férias. Como assim? Eu vou ficar um ano sem. Eu vou ficar tão. Aliás, nem falei um ano, eu vou ficar um tempo sem entrar no grupo. Eu vou sair do grupo, depois você me coloca. Não, que eu vou sair do grupo. Isso é uns 6 anos, mais ou menos. E fiquei um bom tempo. Nessa história de ficar um bom tempo, eu fiquei um ano. Eu falava com a Juliana e tal, mas eu não estava no grupo. E eu estava feliz. Um dia, do nada, pum! Quem me botou aqui? Aí ela disse, pronto, acabou suas férias, volta. E assim, então, assim, uma coisa que me estressava muito era. Eu fico muito estressada com essa coisa de repetir e as pessoas ficam fazendo errado. As pessoas ficam tomando remédio, tomando pílula, comprimido. Tudo que elas não podem fazer, elas fazem. Parece que elas querem se matar. Eu vejo isso como suicídio.
E, assim, aí Juliana, o ano passado, assim, Juliana, o doutor Conrado já está com idade. Antes que ele se aposente de vez, eu queria fazer um check-up, porque eu não tenho 10 anos, eu nunca mais fiz um check-up, queria saber como é que está o esôfago. Tá bom, então vem para cá. E eu fui para Recife ano passado, fiquei 10 dias em João Pessoa, Recife, maravilhoso. Fiz logo nos primeiros dias eu fiz. Na realidade, eu nem sei o resultado. Só o doutor Conrado falou assim: tá bom, vai embora. Ele olhou, fez a endoscopia com ele, tchau. Tchau, ele nem me disse como é que eu estou, nem eu sei. A Juliana falou assim: tá bem, vamos embora. E fui para casa da Juliana e pronto. Então, assim, eu estou 10 anos bem. O Coen realmente é uma qualidade de vida. O Coen, ele te resolve todo o seu problema. Seu problema é se alimentar, ele resolve. Seu problema é fazer uma cirurgia que não vai te sacrificar, é essa cirurgia. O Coen é a cirurgia que no terceiro dia, nem no terceiro, acho que hoje em dia é no segundo dia. Na minha época, eu levava 4 dias para comer, né? Eu fui uma das primeiras pacientes dele. Mas, assim, hoje, 2, 3 dias, as pessoas já estão se alimentando, já saem, diferente de outras cirurgias, de outras coisas. Dilatação é uma coisa que eu não recomendo para ninguém. Acho que é o pior. É melhor fazer uma Heller mal feita que fazer uma dilatação. Vamos dizer assim. A Heller funciona. Então, eu estou nesse grupo há 10 anos. Há 10 anos eu não vi. Para não dizer que eu não vi, eu tenho uma pessoa no Face, uma pessoa. Tem 10 anos que ela. 10 anos, ela deve estar com 12 anos. 12 anos que ela fez a Heller. E a Heller dela foi de emergência. Ela passou mal, foi levada às pressas para o hospital e eu fui operada de uma Heller na emergência no hospital em São Paulo. Eu nunca vi ela comer, nunca vi ela engordar. Diz ela que estava bem. Agora eu até perdi o contato com ela. E foi a única pessoa que eu conheço, mas como eu perdi o contato, eu não tenho certeza, né? Mas é a única pessoa que realmente eu conheço que fez Heller e ficou bem. De lá para cá, eu só vejo o contrário. O quê? As pessoas passando mal, as pessoas ficando. Eu até falo o seguinte: você vai fazer uma L, faz aberta. Ah, mas a aberta quer ser. Eu estou falando sério. Porque o custa para fazer L mal feita é que tem mais. Aí fica mal feito. Mas ninguém quer fazer mais aberta, porque é um risco. É uma cicatriz monstruosa. Deus me livre. Literalmente é o coração na mão, né? Porque o esôfago fica aqui e o coração fica na frente. Então, tem que tirar o coração para operar o esôfago. Fica literalmente com o coração na mão. Então, eu acho assim, eu não faria uma hernia nunca na minha vida. Dilatação não recomendo nem para o meu pior inimigo. Se eu tiver algum, por favor, não faça. Porque eu acho que ele só danifica toda a ramificação do esôfago. Né? Ele não melhora, ele machuca, ele fere. Você fica 15 dias com ardência, você não consegue comer, você não. E não resolve, é paliativo demais. É paliativo demais, por quê? Daqui a pouco vai passar 2 meses. Eu já vi dilatação funcionar 2 semanas. A pessoa fez, durante 2 semanas, comeu, entre aspas, e voltou a entalar. Eu já vi dilatação funcionar 3 meses. Já vi dilatação funcionar 1 ano. Mas também, assim, foi uma pessoa. Então, se vai fazer, não faça uma Heller, não faça uma dilatação. Procure quem faça um POEM bem feito, um POEM com qualidade, um POEM que vai te dar qualidade de vida. POEM é vida. Você sai do hospital comendo. Você sai do hospital comendo banana, pão, tudo que você não consegue comer. Eu amo fruta. E para mim, eu lembro que 3 coisas me entalaram: banana, 3 não, 4. Primeiro foi na ceia, foi carne de porco, estava comendo, tudo que eu não podia comer. Carne de porco, farofa e arroz. Nossa, coisa seca e dura, né? Que dura. Então, era ceia, né? Eu comi aquilo e parei. Depois foi maçã, banana, morango e pão. Então, as 4 vezes, quem me socorreu foi minha filha, enfiando o dedo, tirando, empurrando, porque eu ia morrer. Os olhos esbugalham, né? A gente fica com falta de água. Então, eu falo o seguinte: vai fazer, faça aquilo que vai te dar resultado. Não procure um fantasia. Ah, mas isso aqui faz aqui no hospital. Vai fazer bem feito ou vai ficar pior?
Porque uma hérnia, quando você fica mal feito, dá refluxo. Ah, é regurgitação. Não. Quem tem regurgitação é a calásia. Depois que faz a hérnia, você tem refluxo. Ah, antes você não tinha refluxo. Ah, qual a diferença de refluxo para a regurgitação? A regurgitação não tem gosto de azedo, não tem gosto de vômito. O refluxo desce lá no estômago e volta, né? Toda a acidez do estômago ela volta. Então tem aquele gosto azedo, que é a acidez do estômago. Então, a pessoa tem que entender que quando faz uma hélia, ela vai buscar tudo que está no estômago e vai trazer para fora. E danifica até os dentes. Você perde a esmaltação do dente. Se a gente soubesse tantos males que a gente tem quando a gente faz quando tem a calásia, e quando a gente força comendo sólido, quantas coisas a gente vai ter? Vai ter problema na esmaltação do dente, porque a acidez vai comer todo o teu dente. Vai ter problema de broncoaspirar, você vai ter problema de pulmão, você vai ter que operar, vai ter que botar sonda. Então, assim, na hora de fazer a cirurgia, o médico vai ter que sair 3, 4, 5 vezes da sala para poder limpar o aspirador, porque é um aspirador, né? Um micro, é um canudinho que ele enfia lá e tira todo o resíduo alimentar que está lá parado, volta, lava, vai, volta. E o tempo de anestesia que você vai ficar é muito maior. Então, você fica lá na anestesia, vai e volta. Ah, não, vai acabar o tempo de anestesia, dá mais anestesia, porque está cheio de resíduo. Aí vai lá, aspira, volta. Demora mais para limpar o esôfago do que para fazer a própria cirurgia. Exatamente. Então, as pessoas têm que entender que tem que parar de comer sólido. A minha preocupação nesse podcast é justamente isso, é explicar que nós não podemos comer sólido. Enquanto não operarmos, fazer o POEM é a solução primordial. Que pós-POEM tem que tomar Meprozol, pelo menos, assim, de 3 meses para 9, 3 para 9, 3 para 9. Não precisa ser uso contínuo, por causa da deficiência da B12. E explicar também que existem mais médicos fazendo POEM, graças a Deus. Porque uma coisa que realmente me incomodou, eu sempre falo isso no grupo, você deve lembrar disso. Minha preocupação era ter somente uma pessoa para fazer. Mas ele, graças a Deus, ensinou a técnica a muita gente. Uns ainda não estão habilitados, ainda não têm confiança, outros já estão habilitados, já estão fazendo. Porque minha preocupação é essa. Quando você só tem um profissional, você não tem nenhum. Porque se ele passar. Eu lembro de alguns anos atrás, o doutor Conrado, quando teve problema de saúde, a gente ficou desesperado. Quem vai operar a gente agora? Se eu tiver problema de novo, quem vai cuidar de mim? Então você acaba pirando na batatinha. Então, quando veio outros médicos agora que vão fazer, que estão fazendo, já tem um histórico já de feitos e com sucesso, isso me tranquiliza. Porque meu sonho é que cada estado brasileiro tenha pelo menos, um médico em cada estado, são 27 estados, tenha um profissional que faça o POEM. É o nosso aval que nós temos dado há 10 anos para o doutor Conrado. É o meu testemunho, é o teu testemunho, é o testemunho de tanta gente. Né? Por exemplo, estamos bem, estamos bem operados, estamos nos alimentando, estamos com saúde, estamos vivos. Estamos vivos e podemos viver em volta com a nossa família, porque é uma coisa que a casa nos afasta da família. O ambiente social, né? Sim, porque você começa a não querer comer na mesa porque todo mundo fica assim, ela vai empalar, ela vai passar mal. Aí todo mundo fica esperando você comer para comer. Eu conheço história de mães que emagreceram porque porque os filhos não estavam comendo. E para não ficar chocando, ia comer escondido, para não magoar o filho. Acabava não comendo bem. Então, assim, há muita história dentro da acalásia. Há muito sofrimento. A acalásia é uma doença que machuca até a mente da gente. Prejudica a gente em todos os sentidos. Pense agora em alguém que tem acalásia ou de repente um familiar, né, que achou esse vídeo, esse nosso vídeo e tá até agora aqui. Quero que você deixe uma mensagem para essa pessoa, especial para essa pessoa. Hoje, passou-se 10 anos, muita coisa foi passada. E vou te dizer o seguinte: se eu superei há 10 anos, quando não tinha nem trilho, nem caminho, né?
Não tinha. Eu só fui para Recife com um testemunho, um único testemunho, da Juliana, dizendo, nem era da pessoa com doença, né? Que era a mãe dela. Eu fui para Recife com o testemunho da filha da pessoa com a calase, dizendo que a mãe dela estava bem. Hoje, você tem mais de 5.000 pessoas dizendo que Poem é vida. Poem resolve que você tem vida mesmo com a calase. Porque a calase não tem cura, infelizmente. Mas a gente tem que pensar o seguinte, Deus é maior. Para Deus tem cura. E se Ele te deu a direção para ir para fazer Poem, faça. Essa é a solução. Não tem outra. Não tem. Não fantasia. Confia e vai. Bota para o Senhor, bota para Deus, ora e vai. Porque Ele vai te dar o melhor caminho. Confia no que você tem, né? Eu sempre digo, eu fui com um testemunho, você tem mais de trilhões, 5.000 testemunhos. Então vai, tenha fé, confia. Você não é o único, você não vai, você não é um ET, você tem solução. A solução é Poem. É isso. Quero falar aqui mais uma vez, que eu vou deixar o link aqui abaixo do time lá da Juliana. Vai estar aqui também o QR Code, que é só você apontar aí o celular para você falar lá com a Ju, explicar a sua situação, que ela vai conversar direitinho e te encaminhar aí para o que tem de melhor no momento, porque graças a Deus agora, né, estão vindo mais médicos e mais tratamentos e o futuro é isso mesmo. E desde já, Lívia, quero te agradecer, quero dizer que fica à vontade, meu bem. Quero falar assim, uma coisa que me incomoda muito é que nossa cirurgia, o Poem, ainda não é regulamentado pela ANS, né? Mas que, mesmo não sendo, ele está sendo feito pelo SUS. Algumas cirurgias estão sendo feitas por faculdades, prefeituras, estão abrindo nossos caminhos. E eu espero que futuramente essa cirurgia seja a primeira e as outras sejam abolidas. Porque ninguém merece uma Heller, ninguém merece uma dilatação. Só quem tem essa doença sabe o que é sofrer de olhar um prato de comida com fome e não poder botar um grão na boca. Aí fala assim, faz uma Heller. Não sabe a maldade que está fazendo com uma pessoa. É verdade. É verdade. Aqui no canal a gente tem 2 vídeos de depoimentos de pessoas que fizeram a Heller e depois tiveram que fazer o Poem. Inclusive tem um que o título é Heller ou Poem? Qual a melhor cirurgia? A própria pessoa que passou pelas duas dando o seu depoimento, né? Eu tive esse livramento, nem dilatação, nem Heller, graças a Deus. Eu também. A minha preocupação somente é as pessoas insistirem em comer sólido. Elas não sabem o mal que elas estão fazendo para elas. É só isso. E, Lívia, já que você falou sobre isso, eu queria falar para você, se você quiser dar algum contato seu, se alguém quiser falar com você, como é que a pessoa te acha? Pelo WhatsApp, normal, pelo telefone. Você pode depois botar o link do meu telefone, tá? Tá bom. Então tá. Então é isso, né? Acho que foi, né? Acho que foi. Muito obrigada. Isso aqui. Oi? Tá bom, fica com Deus. Deus te ilumine. Esse canal que você criou, eu sempre digo lá no grupo, é fantástico. A sua iniciativa começou com seu testemunho e foi devagarzinho, você foi tomando uma forma. E quantas pessoas, quando eu vejo lá, eu achei o grupo através da Jennifer, porque, meu Deus, que grupo abençoado, que canal abençoado. E eu vejo que toda iniciativa em prol traz mais informação, porque a calase, eu brinco, ela não é uma doença rara, ela é uma doença mal diagnosticada. Mas é bem isso mesmo. As pessoas sofrem, eu conheço gente que já esteve no grupo que foram 17 anos tratando como refluxo. A Miriam, 17 anos como refluxo. Gente que teve 10 ou 15 anos tratando com outras doenças, nada a ver, né? Então, a gente tem que ficar muito preocupado com essa falta de informação, esse diagnóstico errôneo, né?
essa direção que você acaba tomando um remédio que só piora, nós sabemos disso, né? Então, assim, são 10 anos aqui repetindo muitas coisas, a gente, todo dia a gente aprende, né? Juliana, Então tá, meu bem, mais uma vez quero te agradecer, tá bom? Graças a Deus estamos comendo muito, né? Graças a Deus. 2 Que Deus te abençoe também. E é isso. beijo, boa noite.